Estamos de volta, aproveite aí para participar, 3406-5000 é o telefone aqui da TV Todo Dia. Daqui a pouquinho tem sorteios presentes do Estúdio E, são 5 presentes, então vale a pena, 3406-5000. Aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber novamente o Cher Soares, que é consultor de recursos humanos e veio gentilmente conversar com a gente aí sobre mercado de trabalho, as profissões do futuro. Cher, muito bom dia para você. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, grande prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Tá certo. Cher, para a gente começar esse bate-papo, existe mesmo esse lance de as profissões do futuro ou isso aí vai variar de caso a caso? Olha, eu diria que existe sim profissões do futuro, profissões do presente, né? Vai variar caso a caso, mas assim, como a economia ela é um ecossistema que está em constante mudança, em algum momento algumas profissões são mais relevantes, são mais importantes, em algum momento elas são menos importantes. Então isso costuma estar intimamente relacionado ao momento cultural, ao momento econômico e ao momento social, né, que determinado país está vivendo. E nós, né, o Brasil, a sexta maior economia do mundo agora, Estamos vivendo, né? aliás, um boom aí de crescimento. A Dilma tem 77% aí de aprovação dos brasileiros, a pesquisa que saiu hoje. Impressionante isso mesmo, né? Impressionante. Estamos vivendo tempos exponenciais aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Temos um cenário para os próximos 10 anos fantásticos, onde a gente tem crescimento, ascensão das classes D, das classes C. Nós temos um aumento, né, da classe média, nós temos a inclusão de muitos jovens no mercado de trabalho e nós estamos num momento fantástico, inclusive, da economia, que é o momento que se chama de bônus demográfico. Né? Que seria o quê? O bônus demográfico é aquele momento da história de uma determinada população, de uma determinada sociedade, onde você tem mais pessoas naquela faixa de idade que é chamada da faixa de idade economicamente produtiva. Né? Então você tem um grupo de pessoas muito grande hoje no Brasil, nos próximos 10 anos, nessa faixa de idade, o que faz com que o Brasil tenha 10 anos de bônus demográfico. Nós estaremos nesses próximos 10 anos, com um volume muito grande de pessoas gerando riquezas, gerando economia, contribuindo para a economia. Daqui a 10 anos isso muda de novo. Daqui a 10 anos nós teremos um número maior de pessoas se aposentando, nós teremos um número de idosos maior, então é justamente por isso que o Brasil não pode perder essa onda, essa janela de tempo dos próximos 10 anos. Cher, e como a pessoa pode se planejar para não perder exatamente essa onda que você está dizendo? Porque há 10 anos eu sou jovem, daqui a 10 anos já não sou tão jovem assim. Existe um planejamento que eu posso fazer que daqui a 10 anos vai estar tudo certo, vou ter feito direitinho para poder ter aí uma profissão correta, estar no caminho certo, enfim? Existe sim. Escolher uma profissão, eu diria que é um dos primeiros grandes desafios de qualquer ser humano. Por quê? Vamos pensar aí, quem já passou por isso e quem está passando por isso agora vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Você tem lá 17, talvez 16, talvez 18, talvez 19 anos. Tão difícil escolher alguma coisa nessa idade, né? E precisa escolher entre mais de 450 cursos disponíveis no Brasil. Ou seja, é grave o número que eu estou te passando. Se você vai fazer vestibular, você pode escolher hoje entre mais de 450 disciplinas. Você pode se formar em quiropraxia, você pode formar em gerente de projetos, você pode se formar em designer de games, né, que são coisas que talvez há poucos anos atrás a gente não ouvia falar. Então, isso é um fenômeno conhecido como excesso de opções ou hiperopções. E olha que responsabilidade você tem sobre suas costas. Com 18 anos, escolher uma profissão que talvez seja a profissão que vai te acompanhar por toda a tua vida. Mas isso não quer dizer que uma escolha errada não tem volta, né? Quer dizer que é muito importante você tomar a decisão certa. E aí cabe um trabalho de planejamento. Tá certo. Dentro desse planejamento, quais são os itens que esse jovem aí de 16, 17 anos deve levar em consideração, pelo menos num primeiro momento, que é óbvio que não tem como você fazer tudo direitinho, cobrir, né? Todos os pontos, exatamente, né? Mas dentro de um primeiro momento, quais são os pontos que tem que levar em consideração para, de repente, ter mais chance de acertar? Tem alguns pontos que são muito importantes e que são fáceis de cumprir. O primeiro é a vocação. Né? Cada um de nós tem lá certa tendência, certa naturalidade em relação a alguma vocação. É importante que você comece a pensar um pouco, existem milhares de testes vocacionais, os colégios fazem isso, alguns cursinhos, né, preparatórios fazem isso também, mas é importante que você comece a pensar em coisas que você faz muito bem,
em coisas que são reconhecidamente talentos que te pertencem, em coisas pelas quais você é reconhecido, porque isso provavelmente tem a ver com algum aspecto da tua natureza, com algum traço da tua personalidade, com algum tipo de habilidade que está relacionado com a tua vocação. Uma boa maneira de fazer isso é perguntando para amigos, perguntando para os pais, perguntando para pessoas mais experientes, porque elas têm também uma visão de fora, uma visão dissociada, elas podem te dar algumas dicas importantes a esse respeito. Então, ficar de olho na tua vocação é importante. Uma dica prática: quem, por exemplo, fala bem em público, se comunica bem, pode começar a pensar que tipo de áreas profissionais você pode explorar melhor esse talento, porque essa é uma das decisões mais importantes que você tem que tomar. Escolher uma profissão que esteja alicerçada em coisas nas quais você seja muito forte, certo? Certo. Segundo ponto, que é bem interessante, é um exercício que às vezes não é tão fácil, mas é você projetar uma linha do tempo para você e uma visão de futuro para você mesmo, tentando se enxergar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, exercendo aquela profissão. Então, quem quer ser médico, que é uma profissão que desperta muito as paixões, né? Nossa, ser médico. Ser médico, né? Existem famílias inteiras que sonham em ter um médico na família, e isso cai sobre os ombros. E existem famílias inteiras também de médicos, né? E daí, de repente, a pessoa se sente um pouco obrigada a ser médico, porque o pai é, o avô era, o tataravô era, enfim. Exatamente. E de repente não tem esse talento, né? De repente não tem esse talento, e de repente não tem essa vocação para viver a vida de médico nos próximos 30 anos. Por quê? Porque se for médico, vai passar os próximos 5, 6, 7, 8 anos estudando, provavelmente vai ter que fazer residências, talvez fora da tua cidade natal, talvez precise passar noites intermináveis em plantões e hospitais, até que, talvez, 10 anos depois, possa ter o seu consultório, possa ter uma carreira melhor sucedida, mas tem 10 anos aí para isso. Outra atividade, algumas pessoas sonham em viajar pelo mundo. E aí escolhem fazer uma atividade como turismo, que é uma atividade fantástica também, mas não há que se esquecer que uma coisa é quando você viaja é lazer e outra coisa é quando você faz disso o seu trabalho. Então, projetar essa visão de futuro para você mesmo é fundamental. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, não menos importante, seria justamente recorrer à experiência de pessoas que talvez vivam essa vida e exerçam essa profissão que te parece, nesse momento, a mais atrativa. Então, se você pensa em ser médico, começa a conhecer uns médicos. Você deve se consultar com o médico de vez em quando. Pergunta para o médico como é que é ser médico, como é que é a curva de aprendizado do médico, quais são os prós e contras, o ônus e bônus e assim por diante. Se você quer ser advogado, a mesma coisa. Se você quer ser engenheiro civil, a mesma coisa. Se você quer trabalhar com tecnologia, com publicidade, com medicina, enfim, todas as áreas da vida é importante que você recorra à experiência de quem já passou por isso, mais de uma experiência, se possível, para você ter mais insumos para tomar a sua decisão. Tá certo. Cher, diante desse boom econômico que a gente está falando desde o começo da entrevista, existem profissões que é um acerto? Não, você escolheu isso aqui, tá certo, isso aqui mesmo é uma profissão que talvez nem esteja tão em alta agora, mas no futuro próximo, aí nesses próximos 10 anos, certamente estará? Existem, eu diria que como campos, que a gente com certeza tem uma probabilidade de acerto muito grande. Evidentemente que é uma soma de duas questões, né? A oportunidade daqui e a sua capacidade de preencher essa oportunidade. Mas se você pensar nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, quais são as demandas que o mundo, e o Brasil especificamente, terão e que podem orientar aí a tua escolha em relação à tua carreira, à tua profissão? Tudo relacionado à área de energia. Nós temos um debate intenso, às vezes denso, sobre matrizes energéticas, tem toda essa discussão nesse momento, e essa é uma demanda que não será só do Brasil, né? Aliás, o Brasil é o país que tem o valor da energia mais caro do mundo. Mais caro do mundo, inclusive com um excesso até de recursos naturais, com uma dependência de poucas matrizes energéticas e com um aumento de demanda muito grande, porque tudo se correlaciona. Então, quando você tem crescimento econômico, você tem aumento de consumo, quando você tem aumento de consumo, você tem aumento de consumo de energia e você tem uma sobrecarga no sistema. E a gente já viveu isso alguns anos atrás com o apagão. Então, o que é que acontece? Nos próximos anos, a demanda pela área energética é muito grande. Então, tudo que estiver relacionado à área de energia. Uma outra área que não tem dúvidas é a área de tecnologia, né? Então, tudo que estiver relacionado à tecnologia nos próximos anos, na área de eletrônica, na área de eletrônica embarcada, na área de tecnologia da informação, na área de business intelligence, tudo que estiver relacionado à área de tecnologia,
também vai apresentar um conjunto de oportunidades muito grande. E essa é uma área, inclusive, que nós sabemos que é um campo vasto de oportunidades. E um campo vasto, elástico e bem restrito. Por quê? Porque à medida que você entra, ela demanda que você, inclusive, seja uma pessoa muito convergente, muito conectada, muito digital, inclusive para poder dançar conforme a música e se adaptar às demandas que o contexto vão exigir. Uma terceira área muito curiosa é o meio ambiente. Né? Uma área que no passado era o patinho feio, né? No passado as pessoas que eram os ecochatos, né? Eram conhecidas como os ecochatos, hoje são pessoas que são muito valorizadas no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente não tem mais como fazer construções, obras, atividades de infraestrutura, de saneamento, da maneira como se fazia antes, desrespeitando regras ambientais. Então a gente vai ter uma demanda muito grande na área de engenharia, na área de meio ambiente, relacionado a ecossistema, recursos naturais, a gestão de recursos hídricos, a gestão de impactos socioambientais, tudo que envolve meio ambiente e sustentabilidade também é uma área que você tem grande potencial. E por fim, uma quarta área, onde a gente deve se fixar muito nos próximos anos, é a área da saúde. A área da saúde, num país que está na curva que o Brasil está, ela deixa de ter aquele caráter apenas remediativo, né, que é assim, o tratamento dos doentes. E ela passa a trabalhar outros aspectos como a prevenção, a qualidade de vida e o prolongamento da vida. Né? Então a medicina tem evoluído, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas querem mais qualidade de vida e começam a poder acessar mais esse ambiente, começam a poder pagar mais por isso. Então atividades relacionadas a isso, relacionadas à nutrição, à engenharia de alimentos, relacionadas à quiropraxia, à geriatria, gerontologia, essas atividades todas devem ganhar muita ênfase nos próximos anos. Tá certo, gente. Olha só que dicas fantásticas que o Cher está dando para vocês aí de casa, hein, gente? Pega o papel e caneta e anota tudo direitinho. Cher, aproveitando sua presença aqui, eu queria sua opinião como consultor de recursos humanos. O que você acha das redes sociais no mercado de trabalho hoje? As pessoas estão utilizando corretamente? Olha, as pessoas estão utilizando muito, né? As pessoas estão utilizando muito. Se corretamente, varia muito caso a caso. O que eu posso dizer para todo mundo que está nos ouvindo é que a pergunta, primeiro, ela é muito pertinente, por quê? Redes sociais, considere um fato, as empresas usam como instrumento na hora de fazer pesquisa e seleção. A maneira de procurar emprego, a maneira de ser acessado por uma empresa está mudando. O puro e simples envio de currículos começa a ter cada vez menos espaço e as empresas hoje têm como fazer prévias a respeito dos candidatos muito antes. Então você que tem redes sociais, eu costumo usar uma expressão que é muito minha, que é assim, não tem certo ou não tem errado, tem impactos e consequências. Então a única coisa que você precisa ter consciência é de que tudo que está na tua rede social diz um pouco a teu respeito. Né? E vai contar positivamente ou negativamente a respeito da tua imagem. Então, dependendo do que você escreve lá, isso pode te ajudar a se aproximar mais de uma oportunidade de trabalho ou até de uma promoção na sua própria empresa, por que não? Mas pode também te afastar. Então, as empresas usam muito e recentemente nós escrevemos um artigo, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, cujo título era Net Burning, que foi um termo que nós definimos para as pessoas que se queimam pela internet. Né? Então, net burning são as pessoas que se queimam pela internet justamente porque em algum momento passam do ponto, em algum momento escrevem coisas que, se elas tivessem pensado um pouco mais nos impactos e consequências, não teriam feito, em algum momento publicam coisas que acabam pregando contra elas mesmas, então toda atenção é necessária nesse quesito. Tá certo, gente. Cher, queria agradecer sua presença aqui no Elas e Elas. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui. E todo mundo, não só eu, como o pessoal que está em casa, gosta porque aprende sempre um pouco mais aí sobre o mercado de trabalho. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Quem quiser mais informações, depois dá uma olhada no nosso blog, chama Colher de Chá Online, colherdechaonline.com. Bonitinho o nome. Ele é um nome muito adequado porque o chá é aquele acróstico para conhecimentos, habilidades e atitudes. Então faz parte da nossa missão como consultor, dar uma colher de chá para todo mundo. Entra lá, confere, tem muita informação importante para você. Tá certo, obrigada. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o cirurgião plástico Wesley Boquicchio, que traz todas as informações sobre uma nova técnica de cirurgia plástica. Não saiam daí, a gente já volta.